Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula desse módulo introdutório do nosso curso Luz, Câmera e Fotografia. Eu sou o Lucas e serei o professor de vocês nesse curso. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre a história do surgimento da fotografia e vamos conhecer também as principais pessoas que tornaram a fotografia possível. Mesmo que você não goste muito de história, eu oriento que você assista essa aula até o fim, porque ela vai te ajudar muito no desenvolvimento do seu aprendizado aqui no curso. Então, sem mais delongas, vamos ao que realmente interessa, né? Então, basicamente, na história que nós vamos ver hoje, tiveram três principais nomes, né, que influenciaram muito no desenvolvimento da fotografia desde o início, tá? São eles o Louis Jacques Mondegarret, o nome correto está aparecendo aqui logo abaixo do vídeo. O Joseph, esse não vou me atrever a pronunciar que eu não vou conseguir, vou ficar só no Joseph. E também o William Henry Fox Talbot, tá? Então esses foram os três principais personagens aí que começaram essa linda ideia, esse lindo projeto da fotografia que conhecemos nos dias atuais. Então, por volta de 1816, Joseph inicia o seu primeiro contato com a câmara escura. Então, essa câmara consiste em uma sala escura, né, ou um caixote escuro, tá? Que basicamente o que ele faz? Ele tinha ali um orifício, né, que captava a luz que vinha do lado externo para dentro dessa sala escura. E dentro dessa sala escura era gerado, né, a imagem, tá? E essa caixa era muito utilizada pelos pintores da antiguidade, porque através dessa abertura que tinha na caixa quando a luz entrava dentro da sala escura, eles conseguiam ver, né, com as devidas proporções ali do que eles estavam pintando. Então era muito utilizada nesse aspecto, né, para que realmente conseguisse trazer ali aquela realidade do que eles estavam pintando. E aí no século XVIII, né, porque assim, as primeiras caixas escuras elas eram muito grandes, né, de difícil manuseio. E aí no século XVIII, eles, através ali de lentes, né, e também de espelhos a 45 graus, eles conseguiram diminuir o tamanho dessa sala, dessa caixa escura, né, para que facilitasse aí o transporte desse equipamento e tornasse mais acessível para outros pintores e também na evolução que a gente vai ver na sequência. Então, fazendo uso dessa câmera, né, Joseph ele faz aí algumas adaptações, né, com alguns compostos químicos ali como betume da Judéia e algumas placas também, né? E aí esses compostos eles são utilizados ali como uma camada, né? Principalmente o betume da Judéia ele é utilizado como uma camada protetora da placa para que quando a luz do sol entrasse pelo orifício, né, pelo vidro ali da caixa e também refletisse no espelho, esse betume ele seria endurecido pela luz do sol e aí nesse processo seria ali gravado na placa a imagem que foi captada ali devido à incidência da luz do sol naquela placa. E aí é claro, né, que todo esse processo demorou um tempo, né? Não conseguiu fazer a foto do dia para a noite, foram várias tentativas e erros, né? Até que entre 1826 e 1827 ele consegue a primeira foto captada, né, por esse sistema, que inclusive essa foto é uma das fotos mais antigas preservadas até o dia de hoje, né? Essa foto ela foi tirada numa janela, né, que ficou conhecida como Vista da Janela de Legrand, né? E aí esse processo foi, como eu disse, né, foi a primeira foto que ele conseguiu, que ele chamou essa foto no processo de heliografia, né, que é basicamente escrevendo com a luz do sol, a tradução literal aí desse processo, né? Então essa foi a primeira foto que a gente conseguiu registrar através dessa caixa, da caixa escura que foi adaptada aí pelo Joseph, né? E aí em 1829, Joseph conhece Desgarret, né? Desgarret já vinha tentando produzir a fotografia há muito tempo, mas não tinha conseguido ainda, e aí Joseph passa algumas informações para Desgarret, né? Depois até inclusive Joseph ele sai meio que de cena e Desgarret assume essa frente da fotografia e segue os seus estudos. E aí, em 1837, né, muito tempo depois de muitas tentativas, Desgarret ele descobre que placas cobertas, né, por uma fina camada de prata polida e sensibilizada com vapores
de iodo podiam captar imagens vistas, né, na câmara escura após uma exposição de cerca de 25 minutos. Imagina, 25 minutos para poder ter a primeira fotografia ali nesse novo processo de Degarré, mas que já é uma evolução gigantesca também depois que Joseph passa os conhecimentos para Degarré e ele segue os seus conhecimentos aí adiante. E aí depois dessa descoberta, né, do Degarré, surge então o daguerreótipo, né, que foi aí em homenagem a Degarré, quem foi aí que fez a modificação e descobriu esse novo processo da caixa escura, né, que começou lá com Joseph, e aí Degarré aperfeiçoou ainda mais e se transformou aí no daguerreótipo. E aí em 1838 Degarré, né, faz a sua primeira fotografia utilizando o daguerreótipo, né, fotografia de pessoas, que inclusive está aparecendo na tela aí para vocês. Essa foto, como precisava de 25 minutos de exposição, então era um tempo muito grande, então basicamente as pessoas que estavam passando nessa praça, elas ficaram somente com o vulto, né, o aspecto de fantasma, e somente essas duas pessoas que estão aí no destaque é que apareceram, né? Essas duas pessoas, quando a gente busca na história, um engraxate e uma pessoa que estava engraxando o sapato, né? Que queria engraxar o sapato. E aí algumas pessoas até falam, né, que o Degarré até pagou para essas duas pessoas ficarem posadas durante 25 minutos, né? Isso não se confirma essa história, mas essa daí é a primeira fotografia que Degarré fez com o daguerreótipo, né, fotografando pessoas. Óbvio que ele fez alguns outros testes, né, fotografou algumas outras coisas, mas a primeira fotografia com pessoas foi essa que está aparecendo aí. Legal, né? E olha só que legal, o daguerreótipo ele foi utilizado lá na Europa entre as décadas de 1840 e 1850, que show, né? E aqui no Brasil ele foi até meados de 1870, mas foi somente nos Estados Unidos que ele realmente estourou, que ele realmente emplacou e que foi utilizado aí com bastante abrangência até a década de 1890. E aí, paralelamente, né, ao Degarré e ao Joseph também, o nosso terceiro ator, que foi o William, ele também estava produzindo o seu equipamento, né, que não tinha muita semelhança com o quarto escuro, né? Ele produziu uma máquina de 6 centímetros e meio, né, 6 centímetros quadrados e meio, que inclusive a esposa dele chamava essa máquina de ratoeira. Eu não entendi muito bem a semelhança, mas enfim, né, se ela chamou às vezes porque na época tinha ratoeira nesse tamanho, né, desse formato. Olhem a foto aí e me falem se realmente parecia uma ratoeira. Eu não consegui ver semelhança, mas, né? E aí essa câmera, né, carinhosamente aí apelidada pela esposa do William como ratoeira, né? Ela era carregada com papel de cloreto de prata, né? E de acordo com o objetivo que era colocado nesse equipamento, demorava entre meia hora e 1 hora de exposição para conseguir captar foto. Já pensou que loucura? E aí a imagem, né, chamada de negativa, era fixada em sal de cozinha. Olha só que doido, sal de cozinha era utilizado ali na época, né? E aí, em contato com outro papel sensível, fazia-se a foto, né? E a foto mais conhecida aí pelo equipamento do William foi a foto da biblioteca da abadia de Luke Abbey. Não sei se a pronúncia é essa, mas está aparecendo aqui tanto a foto quanto a legenda aí do nome para vocês tomarem nota depois. Então essa aí foi a primeira foto basicamente aí feita com esse equipamento do William, né? E o que é legal é o seguinte, é que através desse equipamento começou também a dar origem também no negativo, né? Porque tinha a foto positiva e a negativa, quando revelada virava foto mesmo, né? E esse processo do Talbot, né, do William, ele foi uma evolução porque foi a partir daí que começou a surgir os negativos, né? E as fotos começavam a poder ser replicadas diferente do Degarré, né, que como era uma chapa, então você não podia replicar, era uma foto única. Já esse método do William, você já podia replicar através dos negativos. Apesar do tempo de exposição ainda ser um problema, mas de certa forma já foi um grande avanço aí comparado com as chapas anteriores da máquina de Degarré. E aí, dando sequência aqui à nossa história, né, a gente vai dar um salto agora para 1908, né, que foi quando
as primeiras fotos coloridas aí começaram a ser feitas, né? Inclusive foram os irmãos franceses Auguste e Louis Lumière. Meu francês é horrível, peço perdão para vocês aí, mas também está aparecendo na tela aí, que inclusive foram os mesmos irmãos que criaram o cinema. E eles também criaram aí a fotografia colorida, né? Que basicamente o que eles fizeram? Eles pegaram 3 placas, né? E através de filtros eles isolavam as cores primárias, que era o vermelho, o amarelo e o azul, né? E aí resultava na foto colorida. Então, já em 1908 a gente já teve já as primeiras fotos coloridas, apesar de que ainda demorou um certo tempo para que essa tecnologia se popularizasse, né, e se tornasse da forma que vemos hoje. E aí, depois de tantas evoluções de tecnologias, de processos que nós já vimos até o momento, né, lá em 1888 nasce a Kodak. Que legal, né? Você não sabia que a Kodak já era tão antiga assim, né? Mas em 1888 a Kodak já estava aí dando o ar da graça, né? E o George Eastman, né, que é o fundador aí da Kodak, ele lançou a primeira máquina fotográfica, né, em filme, que tinha 100 posições, que tinha 100 poses, né, o filme de 35mm, né, que popularizou ainda mais a fotografia porque já tornou muito mais acessível. Os equipamentos antigos, né, o de Degarret, tanto também o do William, além de serem equipamentos muito complexos de trabalhar, também eram muito caros. Então, pouquíssimas pessoas tinham acesso a esses equipamentos, né? Inclusive, profissionais também era muito difícil de ter acesso. E aí, com o surgimento da Kodak, a fotografia ela começa a se popularizar, né? Porque pessoas comuns já começam a ter acesso aí a esses equipamentos e já começa a produzir a fotografia. E a gente já começa a ter a fotografia da forma que a gente já conhece atualmente. Óbvio que nessa época ainda era tudo fotografia preto e branco, mas depois dessa invenção aí de 1888, a fotografia já começou a ganhar muito mais corpo e as coisas começaram a evoluir com muito mais facilidade, muito mais agilidade até a gente chegar nas DSLRs. E aí, lá em 1988, a Nikon lança a sua primeira DSLR no mercado. Que legal, né? E foi a câmera modelo Nikon QV1000C. Tá aparecendo aí na tela. Então essa aí foi a primeira câmera, né, que na época utilizava disquete, não era nem o cartão de memória SD que a gente conhece hoje, mas já era disquete e já tinha já essa tecnologia, e a partir de então começou a evolução até a gente chegar nas DSLRs que a gente conhece hoje, né? Por exemplo, essa T7 aqui é uma câmera da Canon, né, que veio depois. É uma câmera DSLR, né, que DSLR significa Digital Single Lens Reflex, né? Basicamente isso quer dizer o quê? Dentro aqui da câmera, ó, existe um conjunto de espelho, né, que você tem aqui o espelho, e quando você liga ela, para a foto ser capturada, quando o obturador ele vem e o espelho abre, o sensor é exposto e aí você faz a foto, né? Então esse sistema DSLR é um sistema que já está no mercado desde 88, já tem aí 30 e poucos anos já de existência, sistema que funciona muito bem, foi o substituto aí das câmeras de filme, né, da Kodak. E a Kodak, inclusive, ela parou no tempo, não pensou que fosse ter essa evolução, né? E inclusive ela chegou até a abrir falência, eu acho que estava tentando voltar agora, mas enfim. Depois disso aí o mercado das câmeras digitais tomou espaço por conta da facilidade que tem, né? Captura a foto já está pronta aqui dentro do equipamento, você já consegue já revelar, não precisa levar para o laboratório, fazer processo químico, nada disso. Simplesmente revela, toda a parte de edição da foto também fica muito mais fácil. Então esse sistema DSLR, ele modificou muito o mercado, né? Facilitou muito, flexibilizou ainda mais o mercado, né? E depois aqui das DSLR chegaram também as mirrorless, né? Que são câmeras sem espelho, né? O sensor já fica exposto direto. Depois a gente vai ver sobre essas câmeras aí no outro módulo, no outro curso. A gente vai falar especificamente de DSLR, a gente vai falar de mirrorless também, que inclusive a câmera que está filmando a gente aqui nessa aula é a nossa Canon R, é uma câmera mirrorless, né? Que já é sem espelho, uma câmera de tecnologia mais nova.
e que também a próxima evolução aqui das DSLR já está também aí com a vida útil já contada, né? Assim como a gente teve aí as câmeras analógicas das DSLRs também já por uma questão de tecnologia, não quer dizer que é ruim, mas também já está com a vida contada aí dentro de pouco tempo. Beleza? Bom, meu povo, então essa aula de hoje era isso que eu tinha preparado. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo de hoje, tenham gostado aí de conhecer um pouco mais da história da fotografia. Vejo vocês nas próximas aulas aí. Não deixa de comentar também o que vocês acharam, tá bom? Então, um beijo para todos vocês aí e até a próxima aula. Tchau, tchau!